Olá, caros alunos, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma semana de trabalhos e hoje na nossa aula de matemática a gente vai iniciar um conteúdo novo. Nós vamos estudar um pouco sobre as medidas de comprimento, tá certo? São apenas noções, conceito, leitura, vai ser rápido, mas prestem bastante atenção, fiquem atentos às explicações e ao final da videoaula tentem responder as questões que estarão aqui no grupo, tá certo? Então vamos lá para a nossa videoaula de hoje. Medidas de comprimento. As medidas de comprimento são mecanismos de medição eficazes, uma vez que utilizam como recursos medidas convencionais, tais como milímetro, centímetro, metro, quilômetro, dentre outros. Mas esses citados são os que são mais usados, são os mais comuns no nosso dia a dia. Elas foram criadas justamente para mitigar a probabilidade de ocorrência de erro no momento em que era necessário mensurar as coisas, tá certo? Apenas justificativa aí de como, para que foi criada essas medidas de comprimento padronizada. O metro, vamos ver qual é o papel do metro dentro da medida de comprimento. A medida base no Sistema Internacional de Unidade, o SI, é o metro, ou seja, a unidade padrão para se medir comprimento que nós temos dentro do Sistema Internacional de Unidade é o metro. O metro possui múltiplos que correspondem a grandes distâncias e submúltiplos que, por sua vez, correspondem a pequenas distâncias, ou seja, tem distância de medida de comprimento muito grande, que fica meio difícil para se medir com o metro. Então, neste caso, foi criado os múltiplos, que são medidas maiores que o metro, que serve para medir distâncias bem maiores, ou seja, comprimentos bem maiores. Assim como também os submúltiplos, porque existem medidas de comprimento muito pequenas, ou distâncias muito pequenas, tá certo? Nesse caso, foram criados os submúltiplos para medir essas distâncias, que seria um pouco inviável de medir com o metro. Assim, são múltiplos do metro o quilômetro, o hectômetro e o decâmetro. Dentre esses três múltiplos aí, o mais usado é o quilômetro, que a gente conhece demais, vê falar bastante no nosso dia a dia. Já o hectômetro e o decâmetro não é tão bem falado, não é muito usado, melhor falando. Enquanto os submúltiplos do metro são o decímetro, o centímetro e o milímetro. Dentre os mais usados desses três aí, tem o centímetro, que se usa muito, e também o milímetro, que é usado para medir medidas de comprimento bastante pequenas. Já o decímetro já não é tão usado, tá certo? Não se vê falar muito no dia a dia. E assim se tem, né? Os múltiplos, medidas maiores, e os submúltiplos, medidas menores que o metro. Aqui tem uma comparação dos múltiplos em relação ao metro, ou seja, 1000 metros corresponde a 1 quilômetro, 1 km, abreviado. 100 metros corresponde a 1 hectômetro ou 1 hm. E 10 metros corresponde a 1 decâmetro, DAM, que é a abreviatura de decâmetro, tá certo? Aí é uma comparação da medida padrão, que é o metro, com seus múltiplos, que são medidas maiores, tá certo? Ou seja, ao invés de usar 1000 metros, usa-se quilômetro. Ao invés de usar 100.000 metros, usa 100 quilômetros, tá certo? Por isso que é importante essas medidas, esses múltiplos. Assim também podemos comparar os submúltiplos, que são medidas menores. Por exemplo, 1 metro é 10 decímetros, tá certo? 1 metro também é 100 centímetros e 1 metro é 1000 milímetros, tá certo? São medidas menores do que o metro. 1 metro tem 1000 milímetros, tem 10 centímetros, 100 centímetros e 10 decímetros, tá certo? E com suas referidas abreviaturas aí. Não se esqueça, os símbolos são escritos com letras minúsculas, sem ponto e sem S, para indicar o plural. Ou seja, quando você for fazer a abreviatura dessas medidas, unidades medidas, metro, centímetro, milímetro, quilômetro, que são os mais usados, e os outros, não é necessário colocar S no plural. Se botar 10 quilômetros, você coloca 10 km. E ambas as letras minúsculas.
É assim que se faz a nomenclatura dessas unidades, abreviada, os símbolos. Por exemplo, 3 metros, o correto é dessa forma aí, 3M minúsculo, e não 3M maiúsculo, ou 3M com ponto, ou 3M com S, tá certo? Na realidade, a leitura continua 3 metros, mas representando simbolicamente só 3M, tá certo? Só uma dica aí. Leitura das medidas de comprimentos. Bora ver aqui como é que se faz a leitura oficial. A leitura das medidas de comprimento podem ser efetuada da seguinte maneira. Lê a parte inteira acompanhada da unidade de medida do seu último algarismo e em seguida lê a parte decimal acompanhada da unidade de medida do último algarismo da mesma, tá certo? Vamos ver alguns exemplos que fica melhor para se entender como é que se faz a leitura. Por exemplo, letra A aí, ó. 8 quilômetros e 425 metros, tá certo? É a leitura oficial. Ou, a mais fácil de ler, a gente ouve muito, 8,425 quilômetros, tá certo? Existem essas duas maneiras. A primeira, ela é mais oficial, né? Geralmente nos livros, em muitos livros, muitos autores de matemática só usam essa primeira aí. Mas essa segunda também é bastante usada, é mais popular, é a que a gente usa mais no dia a dia. Por exemplo, 15 metros e 6 decímetros. Ao invés de você dizer 15 metros e 6 decímetros, vai dizer 15,6 metros, tá certo? Que é o que se, na realidade, é o que se visualiza, 15,6 metros. E também na letra C, 76 centímetros, não é isso? Ou pode ser 0,73 metros, que é o que está escrito mesmo, 0,73 metros. Então essas são as maneiras de como fazer a leitura das medidas de comprimento, tá certo? Como eu falei lá no início, era apenas conceitos, a parte teórica, não tem a parte de transformação de unidade ainda, vai ficar para a próxima aula, tá certo? A nossa aula foi somente isso. Caso tenham dúvida, revejam as explicações. E podem entrar em contato comigo durante todo o período da aula, que eu estarei aqui à disposição de vocês para atendê-los, tá certo? Obrigado e até a próxima videoaula.